volta. Muito bem, esse é o programa Comando da Sete. Eu havia anunciado que desde o início do programa a presença do Dr. Tomás Colares, ele que é geriatra, e aí, é claro, aguça o interesse de muita gente, a população envelhecendo, e saber envelhecer também é um grande dilema de todos nós, e os problemas também advindos da própria longevidade, da própria idade de todos nós aí, que é claro, todo mundo deseja viver mais e viver bem. Daí a importância, sim, de ter conhecimento e como caminhar para isso, para enfrentar os problemas advindos dessa longevidade. Doutor Tomás, é um prazer recebê-lo aqui no programa Comando da Sete, um assunto que chama a atenção demais, né? A geriatria tem os seus mistérios, né? de existenciais, porque muitas pessoas vão sofrendo com o avançar da idade e às vezes pode ocorrer uma prevenção, e quando essa prevenção existe, a vida pode ser bem melhor. Qual tipo de prevenção é possível para que a pessoa se envelheça ou fique velho da melhor maneira possível? Bom dia. Bom dia, Saad. Bom dia a todos os ouvintes. Processo de envelhecimento, a gente tem que falar que é um desejo de todos nós, né? Então, pensar no envelhecimento bem sucedido, um envelhecimento saudável, é uma meta de vida. E a geriatria, ela tenta organizar a vida do paciente e os cuidados para que esse envelhecimento possa ocorrer com qualidade. Existem maneiras de prevenir as doenças, e isso desde a vida adulta, durante o processo de envelhecimento, desde que nascemos estamos envelhecendo. Então, os hábitos de vida saudáveis, o controle dos maiores fatores de risco, da pressão arterial, dos problemas cardiovasculares, colesterol, da glicose, do peso, a prática regular de atividade física vai facilitar que o indivíduo possa lá na frente gozar de uma velhice bem sucedida. Claro. E a gente sabe muito bem que a gente é fruto do que a gente faz no passado, né? Aí você come mal, enfia o pé na gordura, não pode ver uma panela de doce, come o doce inteirinho e não faz exercício, e isso vai contabilizando ali, né, na pessoa. Como é que muita gente no passado vivia dessa forma, né? E hoje tem tantos embutidos, isso agrava mais? Sem dúvida, a alimentação tem piorado, os níveis de estresse que a população vive são maiores, o tempo destinado à prática de uma atividade física, a uma qualidade alimentar, vem piorando ao longo dos anos. Somado a isso, problemas emocionais, a saúde mental da população em geral tem piorado ao longo dos anos. Tudo isso vai se somando para lá na frente, né, ter a cobrança do nosso organismo sobre aquele cuidado que não foi praticado nos anos anteriores. Exato. E os fatores genéticos, eles também influenciam? Sem dúvida. Nós temos uma carga genética e isso nós não conseguimos mudar, né? O que a gente precisa focar é no que nós podemos manter bem e fazer jus para que aquele percentual genético possa não interferir tanto. Então, se eu tenho prática de atividade física regular, uma alimentação balanceada, se o abandono do tabagismo, o consumo moderado de álcool, ou quando melhor ainda não consumi-lo, né? Para eu ter que aquela carga de problemas genéticos que eu possa possuir, ter uma menor representatividade nos meus problemas de saúde. Isso é fundamental. Agora, o doutor Tomás levantou uma questão muito séria aqui, que é a questão emocional. E às vezes também ela está correlata a uma solidão, a um processo de dificuldade de locomoção, um processo de dificuldade de resolução. Tudo isso aí acaba afetando. Sim, o idoso, muitas das vezes, ele vai piorar sua qualidade de vida por
problemas de saúde que ele tem já há vários anos. Então, o idoso começa a praticar menos atividade, começa a perder massa muscular, ele começa a se limitar. Eu deixo de fazer meus hábitos do dia a dia porque eu estou ficando mais cansado. Com isso, eu pioro meus outros problemas. O controle cardiológico eu também posso piorar, o controle da glicose, e isso também gera consequências na minha saúde mental. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares estão associadas a uma maior incidência de depressão. A depressão leva aquele idoso a realizar menos suas atividades. Esse idoso se isolando, eu tenho um aumento da possibilidade, inclusive, do surgimento de quadros demenciais. Então, é uma cascata que vai vindo ali, de um início de um único problema, aquilo vai se somando a outros fatores, e nós temos como consequência a piora da qualidade de vida daquele idoso. A gente fica sempre imaginando, né, o que pode acontecer. Tem gente que já tem uma estrutura para viver mais, né, mais longevo, principalmente nos tempos atuais. Mas muita gente ainda vive sozinho, sofrendo alguns reveses naturais, e aí vem uma pandemia também para cooperar com tudo isso, né? Sim, a pandemia, ela colocou muitos idosos diante de uma realidade que muitos não estavam preparados. O isolamento social em si mostrou fragilidades para uma parcela importante da população, e daqueles que não tinham uma organização ou familiar e social para se manter, acabaram sofrendo e muito. Então, o isolamento colocou esse idoso sem atividade no dia a dia. Dentro do domicílio, esse idoso não conseguiu se reorganizar, inclusive para o controle dos problemas de saúde que ele já possuía. O medo de sair de casa, o medo de procurar auxílio médico, tem feito com que muitas pessoas deixassem de lado a prevenção, as consultas de rotina para identificar problemas nas fases iniciais. E muitas das vezes esses problemas já sendo descobertos, diagnosticados em fases um pouco mais avançadas. Então nós precisamos estar preparados e sempre pensar que as avaliações rotineiras com a equipe médica, elas precisam acontecer principalmente com os idosos, uma parcela da população muito mais vulnerável aos problemas de saúde. O doutor Tomás é uma pessoa muito nova, um profissional muito novo, médico novo, mas ele já, inclusive ele que coordena a residência médica de geriatria no hospital universitário. E ali tem um departamento especial, né, que é o Centro do Idoso. O Centro do Idoso lá, que foi uma grande iniciativa para atendimento. E aqui a Carmen está perguntando, quais são os problemas mais comuns que o doutor Tomás atende na geriatria? Quando fala da residência de geriatria do Hospital Universitário, Sandy, nós fazemos um trabalho muito importante no acompanhamento dos idosos que sofreram fraturas, principalmente fratura de fêmur, e acabam sendo internados no hospital para cirurgia com a equipe da ortopedia, e a equipe da geriatria acompanha esse paciente. Então, o risco de quedas aumenta com o passar dos anos, e o risco de fraturas, né, dos ossos, principalmente do fêmur, também aumentam. Nós temos uma piora da qualidade óssea, então o meu osso fica mais frágil com o envelhecimento, e quando eu tenho uma fratura, a gente coloca que esse é um marco muito negativo na saúde do idoso. 50% desses idosos que têm uma fratura de fêmur não conseguem voltar a uma vida normal, e eles acabam se tornando dependentes de outros, de um familiar ou de um cuidador. Muitos permanecem acamados, e quando isso ocorre, vem as consequências dessa imobilidade. A incontinência urinária, as feridas, até mesmo a desnutrição pela incapacidade de uma alimentação
de uma nutrição satisfatória, e eu começo a ter outras consequências, que são infecções, perda de massa muscular nesses pacientes. Então, hoje seria esse o principal problema que a gente enfrenta no hospital universitário. Agora, a geriatria, ela tem um campo bem difuso, né? Bem aberto, é um leque, né? Porque quando você falta uma alimentação adequada para o idoso, ele vai sofrer também. Quando ele não tem uma atividade também, ele vai sofrer. Quando há um problema psicológico, então aí o campo de visão de vocês é muito mais profundo. Exato. A ideia da geriatria, quando a gente fala que eu preciso fazer uma avaliação ampla, eu preciso entender que se o meu idoso está se alimentando mal, está sem apetite, o problema pode não ser só a alimentação. A depressão, por exemplo, leva muitos idosos a perder o apetite, a perder peso. Com isso, ele perde massa muscular, ele começa a não fazer suas atividades, não manter seu autocuidado, e isso facilita o surgimento de outras doenças. Então, a queixa do paciente, o problema inicial, nem sempre vai ser ele o culpado por todo o adoecimento. Muitas das vezes o paciente usa vários medicamentos e aqueles medicamentos podem estar interferindo no apetite. Então, o geriatra vai avaliar todos os problemas de saúde daquele idoso, rever todas as medicações e ponderar cada uma. Vale a pena manter o uso? O benefício desse remédio está sendo importante? Ou ele está criando mais problema do que resolvendo? Tudo isso é uma avaliação que tem que ter um acompanhamento, não pode ser feito ao bel prazer. De vez em quando você tô na casa lotérica assim, tô vendo as pessoas idosas, não, eu tô tomando a losartan, tantos miligramas, mas você tem que tomar outra. Esse bate-papo, no final das contas, mostra que eles não estão tendo muito cuidado, não. Exatamente. Primeiro, a automedicação, ela nunca deve existir, né, Said? Principalmente quando o indivíduo é idoso, que o organismo é muito mais sensível a ajustes de doses e trocas de medicamentos. Então, o acompanhamento médico regular, ele é fundamental, tanto para iniciar uma nova medicação, quanto para trocar uma medicação. Todo o nosso organismo envelhece. Então, eu tenho uma piora natural de cada função do organismo. Meu rim vai funcionar um pouco menos com o passar dos anos, meu fígado vai funcionar um pouco menos a cada ano. Então, o geriatra vai inclusive avaliar se a dose da medicação é a ideal para aquele paciente especificamente. Hoje a gente não fala mais de idade, porque a idade coloca todo mundo no mesmo leque. Eu tenho que avaliar aquele indivíduo. Um idoso de 70 anos com vários problemas de saúde é mais frágil do que um idoso de apenas um problema de saúde. Então, essa avaliação bem individualizada é que vai categorizar cada paciente, cada indivíduo, para a melhor escolha do tratamento a ser instituído. Não existe um padrão, né? Aliás, nós somos, por serem diferentes. O Zé Carlos Santos está colocando aqui que o pai dele, durante essa pandemia, o pai dele está com 85 anos, sempre foi forte, ativo, e está colocando que com essa pandemia ele ficou muito em casa, poucos exercícios, e está sentindo um pouco de desequilíbrio. Agora, pode ser fruto dessa questão, né? Isso. A necessidade dessa avaliação, muito por isso, sabe? Eu deixo de praticar minhas atividades, muito provavelmente eu vou perder massa muscular. Se eu perco massa muscular, eu perco força. E meu equilíbrio tende a piorar. Eu posso ter também perdido peso. E meus medicamentos, se não forem reavaliados e reajustados, eu posso, por exemplo, agora estar precisando de doses menores do remédio para pressão, por exemplo, porque eu perdi peso. E isso é um fator que faz a pressão baixar um pouco. Então, se minha pressão está ficando mais baixa, eu posso ter desequilíbrio.
E aí, por eu estar ficando desequilibrado, eu começo a fazer menos atividades, porque eu tenho medo de queda. Então o idoso começa, surge inicialmente um problema, dali vem o medo da queda, ele faz menos atividade, piora ainda mais a força, piora ainda mais o equilíbrio. Então vira um ciclo vicioso ali. É perigoso. A Cida está colocando que a mãe dela sempre teve muita atividade, mas está vivendo aqui um momento de esquecimento. Ela está dizendo que ela está esquecida, não chega a se perder a memória, mas está esquecida. Às vezes uma coisa, mãe, você lembra que eu falei com você? Isso é uma queixa muito frequente no consultório, nos atendimentos. Sabe? O esquecimento, ele deve ser investigado, chama muito a atenção. Nós podemos ter lapsos de memória, pequenas falhas, mas que aquele paciente consegue se organizar em algum momento. Isso é até talvez esperado. O que não é esperado, quando o idoso começa a ter lapsos de memória, esses esquecimentos, e aquilo começa a influenciar no dia a dia. Esquece de pagar as contas, esquece de um compromisso, se perde em locais que eram familiares, ou na vizinhança, ou na ida ao supermercado, numa mercearia, e também ao uso correto das medicações, aquele paciente que começa a fazer confusão com os medicamentos, ou então o paciente se torna repetitivo ou criando problemas. Perde algo em casa, não sabe onde guardou, começa a se irritar, achar que outra pessoa pegou. Isso são dados que devem ser investigados. Não são só as demências que causam esquecimento. Os transtornos de humor, a ansiedade, a depressão também podem gerar esquecimentos. Mas a demência também deve ser investigada, porque é a principal causa de esquecimentos, e nós precisamos investigar, diagnosticar e tratar o quanto antes para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Nós estamos ouvindo aí também na Rádio Educadora, né, Saulo? O pessoal acompanhando aí a entrevista com o Dr. Tomás, que é tão fundamental, né? E muita gente está na área rural aí, né? Para compreender o que está acontecendo. Aqui mesmo, a Selma, ela colocou que existe uma receita para bem envelhecer, doutor Tomás. Se tiver, nós vamos fazer aqui agora, né? Seria muito interessante se a gente tivesse, né? Nós precisamos entender que todos nós somos indivíduos muito especiais e somos diferentes um do outro. Nós não temos essa receita, mas nós temos informações que nos ajudam. Então, o envelhecer é colher o que plantamos ao longo da nossa vida. Então, são os hábitos de vida saudáveis, a prática regular de atividade física e o controle também regular dos problemas de saúde. Então, eu tenho que fazer consultas médicas regulares para eu avaliar como está minha pressão, como está minha saúde cardiológica, como está minha glicose, a questão do peso. O sobrepeso hoje é um problema de saúde pública. Muitos idosos obesos, então tiveram uma vida adulta aí muitas vezes desregrada, e isso dificulta lá na frente. Então, também sempre a qualidade de vida ao longo dos anos que antecedem o que a gente fala aí de terceira idade, mas sempre lembrar que se eu for uma pessoa saudável, com prática regular de atividade física e também uma saúde emocional positiva, eu vou ter uma tendência a ter um envelhecimento bem sucedido. São os cuidados. Aliás, a decisão de plantar você pode tomar, mas de colher vai ter que colher, não tem jeito de fugir dessa tese, não. Aqui a Selma está colocando uma questão bem interessante, falando que na família dela, a família é gente que vive muito, longeva, mas lá tem uns rituais deles lá que eles seguem sempre, com atividades, natação, tal. Tá falando aqui dessa atividade. Aí, Selma, tá de parabéns. Aqui está colocando o Renato, ele falando que tem medo de envelhecer. Tem isso, doutor?
Sabe, a gente não pode ter medo de envelhecer. Nós precisamos ter receio de envelhecer mal. Porque se não envelhecer, significa que nós viemos a falecer antes disso. Então, nós precisamos nos preparar para poder usufruir, para aproveitar uma velhice bem vivida. São fases da vida que muito distintas, mas eu costumo falar que a fase de criança é passageira, a fase de adulto também é passageira, mas a velhice é para sempre. Quando chegar nela, vai ser para sempre. Então, eu preciso me programar. E a velhice tem muitas coisas boas. Naqueles que possuem netos, ter saúde para aproveitar os netos. Naqueles que se aposentam, se programar para poder ter novas atividades, aproveitar, desvendar questões que quando estavam ali no dia a dia do trabalho não podiam dar atenção, ou que seja uma horta, ou jardinagem, ou a leitura, ou a música, aprender a tocar um instrumento, cantar, reuniões religiosas, grupos de comunidade. Então, tem muita coisa que eu posso aproveitar, mas eu só vou conseguir aproveitar bem se eu me planejar. É um planejamento aí para colher realmente bons frutos lá na frente. Eu li um texto recentemente, entendeu? Daquele Valci Carrasco, ele colocando o seguinte, que, oxa vida, envelhecimento para mim foi bom demais, que eu descobri alguns talentos que eu não tinha. Então ele está plantando uma horta lá, já está colhendo, está na alegria o dia que nasce um fruto lá. E às vezes a gente depende de auxílio da família, a família se reunir e conversar também sobre essa questão, né? Essa vivência fundamental. Sim, a família, ela exerce um papel fundamental tanto quando o idoso tem boa saúde, principalmente quando ele vier a adoecer. Então, o estímulo da família para manutenção do bem-estar daquele paciente, muitas vezes o idoso julga mal seus problemas de saúde. Ele começa a acreditar que as dores são comuns do envelhecimento, a tristeza é esperado na idade que eu tô, eu não tenho mais nada para fazer. E aí os familiares têm que vir e mostrar que não, que é possível envelhecer de maneira saudável, que não é porque eu estou ficando velho que eu tenho que deixar de fazer minhas atividades, não é porque eu estou velho que eu tenho que sentir dores. Então, eu tenho que formar uma rede de cuidado e atenção para aquele idoso, para que ele possa viver bem. Então, muitas das vezes, as queixas do idoso também são subvalorizadas pelos familiares. Na vida corrida, no dia a dia, eu passo na casa dos meus pais todos os dias. Mas quanto tempo você dedica a parar, sentar do lado dele e escutar o que ele realmente está querendo falar? Os problemas que ele realmente está queixando ou passando. Às vezes ali é o gatilho para iniciar um tratamento que vá mudar a qualidade de vida daquele idoso, inclusive da família. Porque quando o idoso adoece, a família toda adoece. Então, verdade. Esse é um ponto. E aqui a gente coloca que muitas vezes a gente não presta atenção nessa questão, né? Porque a gente tem as divisões socioeconômicas, né? De cada um, as dificuldades de cada um. O mundo hoje está um mundo muito individualista, né? Às vezes até bem egoísta. Tem um lastro de violência também, né? De abandono. E todos esses aspectos acabam influenciando, né? A pessoa. Sem dúvida. E o idoso, muitos podem permanecer bem ao longo do processo do envelhecimento, mas alguns vão acabar se fragilizando, ou seja, aquele idoso vai necessitar do cuidado de um terceiro para manter o mínimo bem-estar. Então, eu preciso de uma rede que seja de familiares, de vizinhos, da comunidade, para fortalecer a relação entre bem-estar e saúde daquele paciente. Joel Alves Santos. Joel, um abraço para você.
Assunto importante para quem está chegando aos 60. Já está chegando aos 60, Joel? Não é possível, você é novo, rapaz. Aí, obrigado, viu? Vai ter que olhar mesmo, né? A Maria de Fátima Silva, bom dia, entrevista espetacular. Maria Aparecida Dias, bom dia, Deus abençoe pela entrevista. A Cida Souza também. Eles estão preocupados aqui com Alzheimer. A Cida Souza. É um dos males, né? Um dos problemas, né? Isso. A população tem vivido mais, Sandy. E quanto mais nós vivermos, maior será a possibilidade do indivíduo apresentar em algum momento algum quadro demencial. Dentre as demências, o Alzheimer é a demência mais comum em todo o mundo, caracterizada principalmente pelos esquecimentos mais importantes da memória recente. O paciente muitas vezes se lembra muito bem de coisas lá do passado, mas informações recentes ele não consegue retê-las. É uma doença que até hoje nós não temos cura, nós temos tratamento para tentar retardar a evolução, e o cuidado daquele paciente ele é muito importante, e principalmente para que os familiares possam entender e que esse diagnóstico ele possa ser feito em uma fase inicial, porque quando eu não o faço inicialmente, o paciente e a família podem ter muitos problemas, tanto problemas idoso que se perde com frequência, aumenta o risco de se acidentar na rua, ou o idoso que começa a perder o controle das finanças. Isso pode gerar um problema aí socioeconômico também para toda a família. Aquele idoso que começa a perder a capacidade de manter seu autocuidado, até da higiene pessoal, e pode começar a apresentar infecções pelo não manutenção daquele cuidado regular. Então, quando surgirem alterações que a gente chama de sinais de alerta, que são tanto alterações do comportamento e também alterações de memória e da capacidade daquele idoso manter suas atividades. Olha, meu pai está tendo um comportamento que ele nunca teve anteriormente. Ele está ficando se isolando mais, ou então está ficando mais irritado, às vezes até agressivo, ou então ele está repetindo muito as questões. E tem uma outra coisa que é muito importante que a gente deve chamar a atenção. A gente fala de síndrome do entardecer. Muitas vezes a queixa da família é que o idoso está ficando ansioso, agitado no final do dia. Muitas vezes isso é um sinal de alerta para início de um quadro demencial. É aquele paciente que ali, depois das 4 da tarde, ele começa a perambular pela casa, ele começa a parecer que está procurando algo para fazer, mas ele não encontra. Ele começa uma atividade, logo ele interrompe, perde o interesse e vai fazer outra coisa. Dificuldade no sono, muitas vezes cochila muito durante o dia e à noite começa a caminhar pela casa, conversar sozinho ou querer a presença de um familiar, muitas das vezes chamar muito por um filho, e em outros casos chamar até por pessoas ou que já faleceram ou que não estão mais ali naquele ambiente. Mas não é fácil não. Eu me lembro do doutor Constantino, que foi um grande médico e também artista, né? E a origem dele é búlgaro. Ele já no finalzinho da vida ele só estava falando a língua materna. E, então era um processo assim, a pessoa cheia de atividade, né? Mas acabou ficando praticamente sozinho ali no final das contas. Muitas pessoas passam e padecem com isso, né? Por isso a atenção familiar, e não custa nada procurar um geriatra. Agora, me chama muita atenção que são poucos geriatras. A geriatria, ela precisa ainda muito se expandir, né? A população de idosos aumenta, e a gente tem dados de que a partir de 2030 nós teremos mais idosos do que qualquer outra parte da população, mais que adultos, mais que crianças. Outros países já passaram por essa transição demográfica. A Europa, por exemplo, países como Itália, tem uma
parcela da população de idosos muito maior e nós precisamos muito de atenção com a saúde dos idosos. Realmente, Montes Claros hoje a gente fala aí em torno de 400 mil habitantes. Nós temos aí um déficit de profissionais, não só o médico geriatra, mas também os outros profissionais de saúde, gerontólogos, que são aqueles também especializados no cuidar do envelhecimento. Então, o enfermeiro gerontólogo, o nutricionista gerontólogo, o psicólogo gerontólogo, o fisioterapeuta, porque o processo de envelhecimento, o geriatra tem um papel importante, mas o que a gente chama de equipe multidisciplinar é que vai me dar condições de cuidar bem do meu paciente. Muitas das vezes, a conversa, o cuidado no dia a dia, a fisioterapia, a reabilitação são tão importantes quanto o papel do médico no cuidado individual, mas um cuidado amplo, integral daquele indivíduo que envelhece e principalmente do que envelhece com saúde e os que não com saúde, aqueles que precisam de reabilitação. O doutor Tomás está dando uma aula para a gente aqui e que nós estamos falando para vários lugares e as pessoas prestam bem atenção e eu também. A Maria Marli, a partir de quantos anos é considerado idoso? Isso é questão legal ou não, né? No legalismo é 60 anos, mas não quer dizer que tem gente com 60 anos tá parecendo um jovem de 30. Então, a Maria Angélica também tá com 60 anos, tô bem demais, tô jovem, bom demais. A Magali também tá com 60 anos, falando que tá joia. Pronto, papai. Um abraço para você. Bom dia, doutor. É sobre a questão de diabetes, que é a questão do Eldorado, é o Joaquim Neto do bairro Eldorado. É a questão do açúcar aí, né, doutor? Dos cuidados também com a saúde, é um pacote inteiro, né? Isso, então o diabetes é um problema muito comum e se torna ainda mais comum quando o indivíduo vai envelhecendo e a partir de 60 anos a gente aumenta principalmente relacionado às complicações do diabetes. O diabetes tipo 2 é o mais frequente aí na população dos idosos e quando eu não tenho um controle adequado da glicose, eu gero problemas, aumenta o risco de infarto, risco de AVC ou do derrame, risco de amputações. Muitas das vezes o paciente tem uma amputação porque uma pequena ferida no pé que não cicatrizou e aquilo ali pode piorar. Então eu preciso ter um acompanhamento médico, mas também a questão nutricional. E aí voltamos a falar da prática regular da atividade física para eu ter toda essa cadeia organizada para manter esse cuidado. Mas tem um ponto que é importante, sai da gente falar, que o controle muito rigoroso da glicose também, principalmente o que a gente chama de muito idosos, que são aqueles indivíduos com mais de 85 anos, nós precisamos de um acompanhamento médico regular. Muitas das vezes o controle da glicose é muito intenso e esse paciente começa a fazer hipoglicemias, que é a glicose baixa. E essa glicose baixa se mostra tão perigosa quanto a glicose aumentada. Aumenta o risco de demência, o risco de depressão, o risco de quedas. O idoso que apresenta hipoglicemias, ele tem um risco de fragilizar, um risco de ter problemas maiores, inclusive mais graves de saúde. Então, o controle da diabetes, tanto aquela diabetes que está descontrolada com as glicoses altas, mas também com a glicose muito baixa, tem que ser verificado com frequência para a gente não ter riscos de complicações maiores. E o mundo hoje está com condições da longevidade, com mais informação, melhor ainda para cada um caminhar no melhor mesmo. Bom demais. Doutor Tomás, muito obrigado por ter vindo aqui. O doutor Tomás, além de lá do universitário, ele é professor, né? Ele tem do consultório dele e faz esse trabalho. E ele estava me falando aqui que também não é só isso não, aquelas visitas domiciliares, né? É processo de aprendizagem, é uma dedicação também de cada um, de um profissional que está fazendo
Isso não só por causa da profissão, mas também que abraça a questão de vivenciar e dar uma vida melhor. E cada um de nós também tem corresponsabilidade. Você é responsável por si também, não pode fugir disso, né, doutor? Sem dúvida, Said. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui e fico à disposição. Muito obrigado. Ok, o programa Comando das 7 volta! Pop 95. Assista o Comando das 7 no YouTube e Facebook.